Alô, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Bom, vou compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre o Poder Judiciário. Peguei aqui um organograma na internet, o endereço está aí de acordo com a barra de endereço do Google Chrome, para a gente tentar enfatizar alguns pontos que são bem simples, mas que por algum motivo, que não vale aqui explicar, provocam bastante confusão. Então, nesse organograma eu achei legal porque ele faz o sentido inverso. Geralmente a gente pensa no Poder Judiciário do ápice da pirâmide, que é o Supremo Tribunal Federal, e vai descendo para as instâncias inferiores. Neste caso, a gente vai começar do contrário. Vamos começar onde as causas mais simples elas se iniciam. Então, veja bem, a justiça brasileira ela tem particularmente algumas subdivisões, ou seja, especializações. Eu tenho a nossa justiça comum, que ela pode ser uma justiça estadual, né, ou uma justiça federal. E eu tenho as nossas justiças especializadas, que no Brasil basicamente são três: justiça eleitoral, justiça do trabalho e a justiça militar. Pois bem, uma causa geralmente ela se inicia na primeira instância. Ela se inicia lá junto a um juiz de direito. Bom, é fato que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, o poder judiciário ele não está presente em todos os municípios. Ele está presente, sim, em todos os estados, mas não são todos os municípios que são contemplados com uma comarca, uma vara do Poder Judiciário. Além disso, só para complementar essa introdução, alguns municípios, os principais municípios do Brasil, sim, eles têm tanto a justiça estadual quanto eles têm a justiça federal. Nós vamos ver um caso, por exemplo, aqui em Brasília. Aqui em Brasília nós temos todas as esferas, todas as instâncias do Poder Judiciário. Mas se formos logo ali na cidade, por exemplo, de Pirenópolis, que é uma cidade aqui próxima, que pertence ao Goiás, lá não tem um fórum exclusivo para uma justiça militar, por exemplo. Se houver alguma causa, se houver algum evento que seja correlato à justiça militar, o juiz local vai ter que fazer às vezes de um juiz militar. Da mesma forma que em uma localidade qualquer, seja um município, por exemplo, lá no estado do Acre, lá no estado de São Paulo, no interior, onde não haja uma vara do trabalho, as causas trabalhistas serão julgadas em primeira instância por um juiz da justiça comum, um juiz estadual, ou seja, um juiz de direito local. Da mesma forma que se uma localidade também não tiver uma comarca ou uma vara da Justiça Federal, uma causa, por exemplo, uma causa previdenciária, ela também será julgada caso haja um juiz competente da Justiça Estadual. Ou seja, no nosso organograma, nós temos aqui a Justiça Comum, que por ela ser mais genérica, por ela estar presente na maioria dos municípios brasileiros, a Constituição deu a competência a ela para, no caso, nas excepcionalidades, onde não haja varas ou comarcas ou juízes das demais especializações do judiciário, o juiz comum possa exercer esta competência. Eu estou falando das causas lá na primeira instância. Tá? A justiça brasileira, basicamente, ela tem 4 instâncias. A primeira instância, que é basicamente os juízes, aqueles juízes de direito, os juízes lá numa vara, que tem a entrada de alguns processos originários, são pertencentes à primeira instância. A maioria dos concursos públicos para juízes, eles entram na primeira instância. Pois bem, de acordo com a Constituição, e após alguns eventos que mais tarde, posteriormente, eu vou
entrar em detalhes, uma causa julgada em primeira instância, ela pode ser que ela vá para uma segunda instância. Note que pelo organograma aqui, para cada uma das justiças, eu tenho uma segunda instância. Está vendo aqui? Na justiça comum, lá na primeira instância, tem os juízes de direito. Lá na segunda instância, já tem juízes especiais, com nome mais rebuscado, né? São chamados de desembargadores. A mesma coisa acontece na Justiça Federal. Eu tenho juízes federais na primeira instância e juízes federais na segunda instância. Na maioria das vezes, eles são conhecidos como os desembargadores federais. A mesma coisa acontece para a segunda instância da Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, sendo que nesse caso, no Tribunal de Justiça Militar, na segunda instância, nós não vamos ouvir falar a expressão juizado, juízes, de segunda instância, muito menos desembargadores. É uma justiça muito mais especializada, haja vista o tipo da causa, que é uma causa menos comum. Pois bem, algum desses eventos, alguma dessas ações podem chegar a uma terceira instância. Aí já começa mais um processo seletivo. Vejam que as setas, o que era Justiça Comum e Justiça Federal, na terceira instância, vão, através de recurso especial, para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. A ele compete julgar em terceira instância as causas que sejam provenientes da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal. Pois bem, da terceira instância são basicamente os nossos tribunais superiores, STJ, TSE, TST e o STM. Se a causa for eleitoral e tiver condições de chegar à terceira instância, ela irá para o TSE. Se for da Justiça do Trabalho, irá para o TST. E se for da Justiça Militar, irá para o STM. E, por fim, está lá o nosso guardião da Constituição, que tem, obviamente, competências originárias, mas também tem competências sobre recursos. Basicamente, um recurso extraordinário. Nessas causas, tanto de primeira instância, quanto de segunda instância, quanto de terceira instância, que forem contrários a questões constitucionais, pode-se ir impetrar o famoso recurso extraordinário, né, que combate lá ao que determina a Constituição e é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro.